Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário em que o senhor ou a senhora estiver assistindo a esse primeiro vídeo tratando aqui de direito das famílias ou direito de família. Já explico por que usei as duas expressões, porque alguns colegas às vezes podem não estar tão adaptados. Gente, os temas que nós precisamos conversar em direitos de família, pensando na nossa preparação para a advocacia em sucessões, são específicos. Então, passaremos en passant por diferentes temas e focaremos mais na questão do regime de bens, ok? Então, só para aclarar, nossa aula não visa tratar todo o direito de família. Nosso foco é no direito de família, que guarda íntima relação com o direito de sucessões, ok? Mas, para adiantar, por que eu falei agora há pouco, né? Para adiantar, então, nós estamos, quando falamos em direito de família, de um campo do direito que também tem um grande apelo profissional, né? Um grande espaço para a atuação do advogado. Então, eu não estou dizendo para ninguém fugir da advocacia em direito de família. Muitas vezes a advocacia em direito de família é um caminho para termos clientes na advocacia em direito das sucessões. Mas o direito de família nem de longe é tão lucrativo quanto o direito de sucessões. E mais, o direito de família normalmente demanda muito mais trabalho do advogado do que o direito de sucessões. Não estou querendo afastar ninguém da prática de direito de família. É uma prática muito interessante, tem muito mercado, e especialmente se você tem as características do advogado para ser um familiarista, vá com tudo, porque isso só vai ajudá-la no desenvolvimento da sua advocacia em sucessões, ok? Mas dito isso, gente, estamos falando, quando falamos em direito de família, apenas para separá-lo lá do direito de sucessões, estamos falando lá da origem, do desenvolvimento da entidade familiar, seja no direito constitucional, seja no direito civil. Estamos falando da parte de direito matrimonial, do direito parental, direito assistencial, né? Quando a gente vai falar de comunidade de sangue, comunidade de afeto, ok? As questões de filiação dentro e fora do casamento. Situação jurídica da mulher, apesar de um pouco óbvio, vamos conversar também aqui nessas nossas aulas introdutórias, quando vamos gastar alguns minutos, alguns instantes falando de direito de família, ok? Agora, meus queridos, nós não nos aprofundaremos em temas como curatela, guarda, alimentos, divórcio, ok? Dissolução da união estável, adoção, ou seja, o direito de família é muito maior do que nós precisaremos nos dedicar aqui nesse curso, repito, e o senhor sabe, mas repito, focado na advocacia em direito das sucessões. Por que eu brinquei? Vou esclarecer, né, gente? Quem se formou um pouquinho mais de tempo sabe que a gente estudava lá no Código Civil de 1916 e até mesmo os primeiros estudos lá do Código Civil de 2002, nós estudávamos direito da família. A doutrina, vislumbrando que a legislação, o legislador pátrio, não abarcou todas as entidades familiares adequadamente no corpo da legislação civil, começou a falar em diferentes entidades e, portanto, começou a usar a expressão direito das famílias.
Por que eu estou referindo isso? Porque vocês vão ler em alguns livros falar direito da família, alguns livros direito de família, alguns livros direito das famílias. Tudo é a mesma coisa para nós que estamos focados na prática da advocacia em sucessões. Mas eu tomo a cautela de referir aos senhores que nada mais é, quando se usa o termo das famílias, é o termo hoje mais utilizado na doutrina e muitas vezes também por jurisprudência, por referir a noção, a visão ampliativa para o reconhecimento de diferentes entidades familiares do que aquelas especificadas na legislação civil, ok? Mas isso não nos afeta, a terminologia não nos afeta, porque nós analisaremos aqui, quando a gente falar de regime de bens, as diferentes entidades familiares e os efeitos do regime de bens sobre essas diferentes entidades familiares. Ok até aqui? Estamos tranquilos? Sim, não, talvez, pode ser, quem sabe, qualquer coisa. Depois, pelos meios de contato, a gente pode estabelecer um debate, se for necessário, sobre esse assunto. Tá bom, gente? Seguindo ainda em termos de introdução da nossa conversa aqui sobre direito das famílias, ou direito de famílias, ou direito da família, como vocês preferirem, ok? A Constituição Federal, gente, vocês estão cansados de saber, no seu artigo 226 caput, afirma o quê? Que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Lembram disso? Sendo que o nosso ordenamento, vamos tomar esse mesmo artigo 226, 226 da Constituição Federal, reconhece expressamente tá, gente? Expressamente três espécies de entidades familiares. Que seriam a decorrente do casamento, da união estável e ainda as ditas entidades familiares mono de um, né? Monoparentais. Por exemplo, qualquer dos pais e seus ascendentes. Ok? Maravilha. Aí surge a pulga atrás da orelha de muitos. E vem uma constante interrogante. Mas e a família homoafetiva? Ela está prevista aonde? Ou melhor, onde? E eu lhes digo o seguinte. A família homoafetiva, ela foi reconhecida pela jurisprudência, ok, gente? Vocês com certeza também já ouviram falar disso, mas o óbvio precisa ser dito quando nós queremos dar, então, aqui uma análise mastigadinha dos temas que nos interessam em direito das famílias, ok? O Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade da união estável entre pessoas do mesmo sexo. E o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconheceu a possibilidade do casamento homoafetivo. Eu vou disponibilizar aqui no nosso ambiente essas duas decisões relevantíssimas para que os senhores e as senhoras, se ainda não as leram, tenham a oportunidade de dar pelo menos uma olhadinha, né? Porque elas são muito relevantes para o momento atual do direito de família aqui no país, ok? Gente, e por que essa primeira aula, né, eu resolvi falar um pouquinho sobre a Constituição Federal, o artigo 226, e sobre jurisprudência, se
a gente sabe que o núcleo do direito de família está lá na codificação civil. Nós o fizemos, gente, justamente para deixar bem claro para todos que estão aqui participando desse curso, né, de que essa disciplina que nós vamos conversar, tanto o direito de família quanto o direito de sucessões, ele transita pela Constituição, pelo Código Civil, pelo Código de Processo Civil e muito, muito pela jurisprudência, ok? A jurisprudência, inclusive, no ano de 2020, foi muito forte a interferência da jurisprudência no ano de 2020 na área da advocacia a que nós estamos nos propondo a evoluir, a iniciar para alguns, a evoluir para outros, mas a jurisprudência tocou muito em direito de família, muito em direito de sucessões nesse ano de 2020, nesse ano que passou, porque eu estou gravando essa aula já em 2021, só para esclarecer, tá bom? Então significa dizer que nós adentraremos nesse primeiro módulo efetivo de aula na parte de direito de família, uma parte do direito que demanda muita leitura da lei. Se vocês tiverem oportunidade, mesmo que não seja exatamente agora, pode ser num momento onde surja um caso lá, né, caia o caso no nosso colo, vocês, por favor, também façam leitura de jurisprudência e, primeiro, né, lei, depois jurisprudência. Sobrou tempo, passem a doutrina, ok? Claro, ao longo da evolução da sua advocacia em direito de família e sucessões, você sempre terá que passar pelos três, né? Lei, jurisprudência e doutrina. Mas eu digo, de arrancada, pelo menos lei e jurisprudência, ok? E aqui eu passarei as principais jurisprudências que eu recomendo fortemente que você leia, né, à medida que nós vamos evoluindo aqui nas nossas aulas. Tá bom? Mas eu tenho certeza que todos que estão aqui comigo conseguirão, com certeza, vencer o desafio, então, de conhecer as partes essenciais do direito de família para que nós consigamos entrar de cabeça no mundo do direito das sucessões. Especificamente, claro aqui, né, todos, acredito eu, já sabem, quem não sabe fica o aviso, nós estaremos falando dos direitos das sucessões causa mortem, causa morte, né, gente? Porque todo patrimônio é sucessível, né? Eu posso passar para alguém meu patrimônio. A título oneroso, gratuito, mas o nosso foco aqui é na advocacia em sucessões causa mortem, que é o tradicional que a gente chama de direito das sucessões lá no Código Civil. Ok até aqui? Maravilha, então. Nas próximas aulas já falaremos especificamente, então, da formação da relação matrimonial, as suas características, vocês sabem, fortemente patrimoniais, ainda fortemente patrimoniais no nosso Código Civil de 2002. Nosso Código Civil de 2002, os colegas mais jovens talvez não saibam, nosso Código Civil de 2002, ele decorre do projeto que se iniciou lá nos anos 70, e por isso que às vezes o mais jovem lê e acha um pouco retrógrado, um pouco machista, um pouco ultrapassado o texto do Código Civil de 2002. Não está errado, né? Ele evoluiu muito em comparação com o Código de 1916, mas lembrem-se, ele é um projeto que se iniciou lá nos anos 70 e veio entrar em vigor em 2003, um código de 2002, que entrou em vigor em 2003. Ok, meus queridos? Por isso que hoje se fala tanto também em uma leitura constitucionalizada do direito civil, sobre o que também conversaremos ao longo das nossas aulas.
ok? Me encontro no próximo episódio. Um abraço.